Jeremias 27. Dando continuidade às nossas exposições em Jeremias, meus irmãos, voltamos a este livro tão importante, tão precioso, da palavra do nosso Deus, onde temos sido edificados, abençoados pelo Senhor já há algum tempo. E, se for da vontade do Senhor, ainda passaremos um tempo neste livro. Jeremias 27. A leitura será do capítulo inteiro, a exposição também do capítulo todo. Jeremias 27. Ouça com atenção e reverência, esta é a palavra do Deus eterno, a palavra da salvação. Assim diz o Senhor nosso Deus. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, à fome, de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles,
que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Amém. Havia uma ferrovia que passava pelo meio de uma plantação de milho. 2 gafanhotos moravam na plantação, próximo aos trilhos. Arrogantes e prepotentes que eles eram, gostavam de zombar do trem enquanto passava. E diziam mais ou menos assim: esse trem é só fumaça, só barulho. Ele não tem poder de verdade. Se você tem poder, ó trem, venha aqui e nos mate. Ah, viu? Ele não pode fazer isso. Nada. Como pensamos? Ele não tem poder, não pode fazer nada conosco. O trem apenas retumbou pela plantação de milho, e os gafanhotos ficaram cheios de si por tê-lo menosprezado. O fato é que o trem estava concentrado em seu propósito e destino. Por isso, ignorou a conversa fiada dos insignificantes gafanhotos. Aquilo continuou por muitos dias. Então, um dia, os gafanhotos se achavam em cima dos trilhos, quando o trem se aproximou. Em sua arrogância, eles zombaram do trem mais uma vez, como de costume. Mas, desta vez, eles ousaram tentar impedir o trem de chegar ao seu destino. Certamente não é preciso dizer que o trem passou por cima deles e os esmagou sem esforço algum. Esta fábula, meus irmãos, ela ensina para nós exatamente a verdade central do texto essa noite. Ignorar as advertências de Deus será eventualmente fatal. Ignorar as verdades de Deus será eventualmente fatal. Sim, agir dessa forma, como os gafanhotos insignificantes, arrogantes e prepotentes, tolos, achando que nada vai acontecer, diante de um poder maior do que nós, diante de algo que nós não podemos impedir de agir, algo que é superior a nós, não ouvir as advertências, e mais ainda, se colocar em oposição a esse poder maior, nesse caso, a esse ser maior, é loucura. É se colocar diante de um trem que certamente irá nos esmagar, passará por cima de nós. Fazemos isso de muitas formas, muitas maneiras. E uma forma de nós entendermos, de uma vez por todas, de acabarmos com esse pecado, ou desse caso, termos força para lutar contra ele, de não agirmos assim, é nós reconhecermos, não apenas de boca, mas com a nossa vida, quem de fato governa a história. Quem de fato está no controle dos eventos da história. Se você crê nisso, de verdade, e vive em conformidade com esta verdade,
a sua resposta, a sua atitude não será como a dos gafanhotos. Não será. Essa noite, nós vamos aprender que somente Deus controla os eventos mundiais. Entenda isso de uma vez por todas. Somente Deus, não é o presidente desse país, não é o da Rússia, não é o dos Estados Unidos, não é. Quem controla os eventos mundiais e toda a história é Yahvé. Somente Deus governa os eventos mundiais. Logo, se submeter à sua vontade é uma decisão de vida ou morte. Se você entende isso, que há um rei que controla, veja, não apenas um povo, ele não é apenas senhor sobre um povo, sobre uma nação. Ele não é apenas senhor sobre todas as nações. É tudo isso sim, mas também sobre os eventos, sobre o desenrolar da história. Tudo quanto acontece está sob o seu controle. Se você entende isso e crê nisso, você precisa entender também que submeter à vontade desse rei é uma decisão de vida ou morte. Se você se submete em Cristo Jesus, vida eterna é prometida a você. Se você age como os gafanhotos, morte eterna é o que lhe aguarda. Observe o texto mais uma vez, a partir do capítulo 27, a partir do versículo 1. Antes de lê-lo novamente, eu quero que você escute acerca aqui do que está acontecendo nesse início do capítulo 27. Meus irmãos, seguindo aqui as instruções do nosso Deus, mais uma vez, o profeta Jeremias, ele utiliza-se de acessórios aqui, de instrumentos ou de elementos físicos externos para ensinar ao povo lições espirituais, por assim dizer. Você deve lembrar que certa vez ele tirou o seu cinto de linho, enterrou no chão e cavou de volta para mostrar como Deus arruinaria Judá. Lá no capítulo 13 de Jeremias, nós aprendemos sobre isso. Numa outra ocasião, ele comprou um pote de barro, despedaçou perto das muralhas da cidade, para mostrar como Deus iria destruir Jerusalém, lá no capítulo 19. E também teve a vez em que ele usou 2 cestos de figos. Recentemente vimos sobre isso, para mostrar a diferença entre a doce submissão e a pútrida rebelião à vontade de Deus, no capítulo 24 de Jeremias. Agora, no capítulo 27, ele usa um instrumento agrícola aqui para esta exibição, por meio da qual ele também irá trazer uma lição espiritual. Veja, versículos 1 e 2. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Jeremias aqui está falando de algo, nesse caso, a ordem do Senhor Deus está relacionada a um tipo de jugo aqui, que é o que prende, meus irmãos, um conjunto de bois a um arado. Nos tempos bíblicos, uma longa barra de madeira era colocada sobre o pescoço de 2 bois. 4 pinos eram colocados, então, pregados à barra transversal, e cordas ou correias eram amarradas em torno dos pescoços dos animais, para prendê-los aos pinos. Uma vez que eles estavam sob o jugo, os bois estavam prontos para trabalhar. Jeremias agora aqui também, assim como os bois, está pronto para trabalhar, para servir ao seu Senhor. E ele usou o seu jugo aqui para ensinar 3 grandes lições. Quais são elas? Do versículo 1 ao versículo 11. Deus governa os reinos. Deus governa os reinos, do 1 ao 11. Deus governa as nações. Dentro deste bloco, nós temos uma lição específica. Versículos 6 e 7. Deus governa os reis. Sim, em termos gerais, as nações, do 1 ao 11. Mas no 6 e 7, nós vemos que ele governa também de forma específica os reis, os indivíduos que regem as nações. E do 12 ao 22, nós vamos aprender com Jeremias
que Deus também governa os seus próprios filhos, isto é, o seu povo. Percebe? A ideia é essa. Deus governa os povos de forma geral, Deus governa os reis destes povos de forma específica, e Deus governa o seu próprio povo. O povo de Deus está debaixo da sua autoridade e deve ser o primeiro a demonstrar obediência à sua palavra. Em primeiro lugar, Deus governa os reinos. Veja o versículo 3 mais uma vez. Envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Os irmãos, tão logo ele terminou de fazer o seu jugo ali, o profeta enviou uma mensagem a todas as delegações estrangeiras que estavam em Jerusalém. A cidade estava bastante agitada naquele dia, cheia de diplomatas ali reunidos com um fim específico. Enviados especiais vindos de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Eles se reuniram em Jerusalém, uma reunião da alta cúpula ali, negociando uma espécie de coalizão militar. Qual era o propósito? Expulsar o jugo da opressão babilônica. É essa a intenção aqui dessa reunião. Em 597 a.C., os babilônios eles haviam reduzido Jerusalém, levando muito espólio e muitos homens para a Babilônia. E estabelecido Zedequias como o rei ali, que era uma espécie de marionete lá em Judá. Mas na altura em que esse capítulo aqui 27 foi escrito, por volta de 594 a.C., o rei Nabucodonosor, ele parecia, nesse período aqui, nesse momento específico, um pouco mais vulnerável. As crônicas da Babilônia registram que durante esse período ele teve de repelir um ataque inimigo, acalmar uma rebelião entre seu próprio povo e lançar uma campanha militar contra os sírios. Assim, com o rei Zedequias como líder, as nações oprimidas do Oriente Médio, elas se reuniram em Jerusalém para tramar a queda da Babilônia. Ora, todos os analistas políticos da época ali estavam a favor daquela resistência armada. Esse é o propósito. Uma aliança internacional, política, militar, para que eles pudessem aproveitar a oportunidade. O rei parece mais fraco agora, vamos atacar. Mas você que está acompanhando as exposições de Jeremias desde o início, você sabe qual é a resposta para isso, não sabe? Foi que Deus falou várias vezes. Não façam aliança com as nações pagãs. Não se juntem contra eles para se levantarem contra a Babilônia. Não façam isso. Esse é um grave pecado, meus irmãos, que é denunciado várias vezes neste livro aqui de Jeremias. E que agora, o povo, mesmo tendo ouvido inúmeras vezes o Senhor falar para não fazerem isso, eles estão fazendo exatamente isso. Mas não é impressionante como a semelhança de Judá naqueles dias, em nossos dias, o povo de Deus, ou pelo menos parte dele, não usa os mesmos argumentos? Esses dias eu postei no grupo da igreja, você deve ter lido, os que estão lá, um texto do Jay Adams condenando esse tipo de prática. Quando protestantes usam como argumento a aliança com papistas, o propósito de uma defesa em comum, de um ponto em comum que eles tenham ali em sua fé. Vamos nos unir com os católicos romanos contra o aborto, contra a união homossexual e assim por diante. Vamos promover ações políticas juntos. Os que defendem isso agem como Judá nos dias do profeta Jeremias. Firmam aliança com quem Deus não tem aliança. Pelo contrário, nesse caso aqui dos apóstolos romanistas, eles são rebeldes à aliança. Eles apostataram da fé. Eles pertencem a um reinado de trevas, do papado. Então não é justificativa. Não é algo que a palavra de Deus aprova. Não é, meus irmãos.
Aliança com quem Deus não tem aliança. Aí você diz assim, mas pastor, então o senhor está dizendo que não poderia haver nenhum tipo de comunicação? Aí você está distorcendo as coisas quando você interpreta dessa maneira. É claro que Israel teria algum tipo de conversação internacional com as nações ao seu redor. Tipo de comunicação, isso eu quero dizer. Mas firmar aliança, como se fossem trabalhar juntos. E nesse caso, contra uma ordem direta do próprio Deus, não façam isso. Submetam-se, Deus disse, submetam-se ao rei da Babilônia. E no lugar de se obedecer a Deus, eles estão firmando aliança com pagãos, com ímpios. Isso é rebeldia à vontade de Deus. Percebe? Mesmo que a alegação seja por um fim bom, não queremos ser subjugados pelo Nabucodonosor. É um rei ímpio, é um rei pagão, ele não teme a Deus. Não queremos isso. O fim pode ser até aparentemente bom. A aliança não pode ser feita. Não pode. Havia um problema claro aqui. Esses políticos, eles não buscaram a vontade do Senhor Deus. Então o profeta, com o seu jugo ali ao redor do seu pescoço, foi a eles com a mensagem de Deus. Veja, versículos 4 ao versículo 7, parte A. Versículo 4 ao 7, parte A. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os versículos novamente até o final do sermão, devido à garganta, mas eu vou tentar me esforçar para fazer isso. Versículo 4 ao versículo 7, parte A. Ordeno-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações a ele servirão. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra. Quando muitas nações e grandes reis, o texto todo, o fizerem seu escravo. Aí vai para o versículo 11, veja o versículo 11. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. O estilo de diplomacia de Jeremias aqui, meus irmãos, ele não soaria aos ouvidos daqueles homens de maneira muito diplomática, certamente. A sua recomendação política era de rendição total. É essa a ordem aqui. Deus está dizendo, vocês que estão se reunindo para tramarem algo contra o rei da Babilônia devem se render a ele. Há um comentarista que ressalta o seguinte, ele diz que porque Jeremias estava usando apenas metade do seu jugo, ainda havia espaço suficiente para que alguém pudesse juntar a ele. Realmente, ele estava convidando os reis da terra a ficarem do seu lado e submeterem ao jugo da Babilônia. Percebe? A imagem do jugo aqui tem esse propósito, irmãos. Assim como o profeta de Deus usa este jugo aqui, vocês devem se colocar debaixo do jugo do rei da Babilônia. Que em última instância é se colocar debaixo da vontade do Deus soberano e cumprir assim as suas ordens. As consequências de não se renderem seriam mortais. Versículo 8, veja. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Percebe a tríade aparecendo novamente aqui? Espada, fome e peste, que é muito típica para trazer essa ideia de um desastre que é completo, que é total, absoluto. O Senhor falou várias vezes isso por meio de Jeremias, lá no capítulo 9, lá no capítulo 25, vez após vez, que ele iria destruir o povo como um todo, que permanecesse rebelde à sua vontade. Por mais que tentassem, essas nações
não conseguiriam se livrar daquele jugo. De acordo com a vontade de Deus, ou eles se rendiam, ou pereceriam. Ou você se coloca debaixo do jugo dele, ou você vai perecer. O que você acha? O que você acha que aqueles homens que estão ali reunidos, eles pensaram acerca da mensagem de Jeremias? Mas o que é isso? O que eles pensaram acerca, eu digo especialmente as nações pagãs, o que eles pensaram acerca do Deus de Jeremias? Podem muito bem ter pensado: quem o Deus de Israel pensa que é? Como pode o Deus dessa nação tão pequena reivindicar os direitos de nos governar? Quem disse que ele pode chegar aqui e nos dar ordens? Quem ele pensa que é? Nós somos nações poderosas. Sim, não tenha dúvida que isso é bem provável ter passado em suas mentes quando ouviram a mensagem. E aí você tem o versículo 5 do capítulo 27 já respondendo a isso. Qual é a resposta? Veja o versículo 5 mais uma vez. Já li, mas eu quero que você observe aí, veja o versículo 5. A resposta é: o Senhor é o Criador de toda a terra. Deus pode dar essa ordem àqueles reis, por meio de Jeremias, porque ele não era apenas o rei de Israel. Ele não exercia domínio e controle somente sobre aquela pequena região ali. Não! Ele é o rei de toda a terra. Essa é a base para a sua ordem. Ele os havia criado. Logo, ele poderia dizer o que eles deveriam fazer. Meus irmãos, Deus fez a terra e tudo o que nela há. Portanto, ele governa a terra e tudo o que existe nela. Tudo. Em virtude do ato da criação, Deus governa todas as coisas. Quer isso seja reconhecido pelas criaturas ou não. E, portanto, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender com a sua criação. Percebe como isso é um princípio tão básico, tão claro para a gente entender? Sim, está entre aquelas doutrinas que é fácil de entender, o problema está em nós aceitarmos, engolirmos isso. Porque como gafanhotos rebeldes queremos nos impor, achando que podemos dar a nossa opinião e dizer: não é bem assim que acontece. Quando Isaías diz no capítulo 40, quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Quem pode dizer alguma coisa ao Altíssimo? Essa fala é propriamente ímpia, iníqua. São ímpios que falam isso, que ficam indignados quando nós falamos de Deus nesses termos. Dizemos a eles: sim, Deus é soberano, Deus governa os povos, Deus há de castigar aqueles que são rebeldes. Eles ficam loucos de raiva, de ódio, babando. Um Deus assim eu não posso servir, um Deus assim eu não posso nele crer, não posso. E de fato não podem. Eles odeiam a Deus. Eles querem um Deus que eles possam domesticar, um Deus que eles possam manipular, um Deus que possa servir aos seus caprichos e não submeter à sua vontade. É muito opressor, não é? É o que eles dizem. Mas se um reles gafanhoto como você tem direito de fazer o que você bem entende com uma coisa insignificante em sua mão, que você tem um objeto na sua casa, quanto mais o Criador de toda a terra. Se você diz o dia que você vai jogar aquele seu móvel no lixo ou doar para alguém, seja lá o que você vai fazer com aquilo, quanto mais aquele que fez os céus, a terra e o mar, ele pode fazer o que ele bem entende com a sua criação. Ele pode. É por isso que o conceito de mordomia precisa ser muito bem claro em nossas mentes. Um mordomo não é dono daquilo que ele cuida. Ele é um administrador. Você não é dono dos seus filhos. Você não é dono, em última instância,
da sua casa, da sua vida. O pastor, o conselho, não é dono da igreja. Governantes não são donos das nações. Deus é quem possui tudo isto. E Ele coloca mordomos para administrarem para a sua glória, de acordo com a sua vontade. E ai de nós, se administrarmos para a nossa própria glória e para o nosso próprio benefício pessoal. O versículo 5, ele termina com uma fala aqui, uma asseveração que é notável, meus irmãos, da política externa de Deus. Veja, versículo 5, parte B. E os dou àquele a quem for justo. Deus, ele é tão poderoso, e seu governo é tão absoluto, que ele pode falar sobre acontecimentos históricos, de questões mundiais, da maneira mais casual que há. Percebe isso? Assim como você trata algo que não é tão importante para você de forma muito casual, você se refere àquilo. Eu vou dar esse fim, vou fazer aquilo com isso aqui. Assim é Deus com as nações. Você não ouviu em Isaías 40? Que ele as reputa como menos do que nada? Eu vou dar esse rei agora para essa nação, eu vou tirar esse rei dessa daqui, eu vou abater esta, eu vou exaltar essa. De forma muito casual, muito simples. Ele divide os reinos, assim como jovens distribuem tabletes de chiclete entre si. O Deus Todo-Poderoso pode falar com a mesma despreocupação sobre reinos inteiros. Aqui ele diz a Nabucodonosor: pode ficar com o reino, põe na minha conta. A audaciosa reivindicação divina, meus irmãos, de poder mundial, desafia a nossa limitada perspectiva sobre acontecimentos mundiais. Sempre que há, não é às vezes, não é eventualmente, não de vez em quando, sempre que há uma mudança de governo, o Senhor está por trás dela. Sempre que há. Quando alguns reputam isso meramente a governos ditatoriais, outros dizem, não, aconteceu a mudança porque a democracia prevaleceu, uma vírgula. Aconteceu, em última instância, porque a mão do Todo-Poderoso assim determinou. Não entenda isso como uma anulação da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade como humanos. Estou falando que lá na ponta, a explicação última para isso, Deus determinou que assim acontecesse. No início de 97, do ano 97, por exemplo, houve uma mudança de líderes na República Popular da China. O governante da época, que já estava ali atuando a uma longa data no Partido Comunista, finalmente ele faleceu. Os jornalistas especularam sobre qual novo líder iria assumir o poder político naquela ocasião. As fotos dos principais candidatos ali ficaram evidentes em páginas e páginas das revistas de notícias. Ninguém podia dizer com certeza quem iria ser o próximo governante. Nem por quanto tempo, nem com que autoridade. Mas Deus podia. Ele dá os reinos da terra com todo o seu povo e com todos os seus animais para quem quiser. Ele estabelece os reis, os presidentes e os primeiros ministros. É Deus quem faz isso, meus irmãos. Porque Ele governa as nações. E Ele está no controle dos eventos mundiais de toda a história. Ora, se Deus governa sobre os reinos, então, uma vez que somos seus súditos, os reinos também devem fazer parte da nossa preocupação. Digo, devem estar no campo do nosso interesse. Há um autor que definiu isso, chamando os cristãos que são interessados na questão da geopolítica, de como as coisas caminham no mundo, especialmente como a igreja tem caminhado em outras nações, de um cristão mundial. Foi assim que o autor definiu. E para ele, cristão mundial é alguém que tem um interesse vital na obra global de Deus. E ele ora
de forma ininterrupta pelo avanço do reino de Deus. Em outras palavras, os cristãos mundiais são discípulos ativos para os quais a causa global de Cristo tornou-se a prioridade primordial e preponderante. Cristãos que se preocupam não somente aqui com o seu umbigo, mas estão atentos ao que acontece ao redor do mundo, com a igreja do Senhor, com o seu reino avançando. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, os cristãos bíblicos sempre foram cristãos mundiais. Seus ministérios foram como o ministério de Jeremias, que atravessou o globo. Você deve lembrar, Jeremias 1:10, ele foi constituído sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Sim, há algo aqui de específico no ministério de Jeremias, como profeta, mas esse alcance do Evangelho, esse alcance da mensagem divina a todas as nações, deve ser uma preocupação da igreja como um todo. Um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo, ele foi também um tipo de cristão mundial. O grande pregador de Constantinopla, ele orou por muito tempo pela conversão dos bárbaros nos Balcãs. Quando enviou missionários para evangelizar essa região, ele disse, veja, ele disse assim: nós temos um Cristo inteiro para a nossa salvação, uma Bíblia inteira para o nosso pessoal, uma igreja inteira como a nossa comunhão e um mundo inteiro como a nossa paróquia, para anunciar assim o Evangelho. As orações do povo de Deus realmente estão no cerne do que Deus está fazendo. Meus irmãos, quando a história ela chegar ao seu final, ali a sua última página foi escrita, não tenha nenhuma dúvida que nós iremos constatar o quanto Deus usou as orações da igreja e o seu serviço, o seu empenho para o avanço do seu reino em toda a terra, de maneira global. A gente tende a pensar, né, como se, o que é eu orando aqui por um pastor missionário que se encontra num país, tal, o que isso vai trazer de efeito para a vida dele? Qual é a consequência? Faz. Porque Deus mesmo ordenou este meio de graça como um instrumento da sua providência para que ele possa agir neste mundo. Veja, ele age independentemente disso, colocando-se melhor. Com ou sem nossas orações, ele não depende disso. Mas aprove a ele, por vezes, trabalhar respondendo às orações do seu povo, pela sua providência. O Senhor Deus se agrada, se deleita em fazer isso. E cumpre a sua vontade, assim respondendo às orações do seu povo. Inclusive, no avanço do Evangelho. Meus irmãos, não é o que está lá na oração do Senhor, a segunda petição: venha o teu reino, venha o teu reino. O reino virá se você orar assim ou não. É claro que virá. Mas quando você ora dessa maneira, você está sendo usado por Deus também, como tendo o privilégio de participar disso, deste avanço. E naquele dia, você verá o quanto as suas orações e todo o seu serviço foram benéficos para este avanço acontecer. Há um outro autor que diz o seguinte: Deus tem um objetivo mundial em Cristo, que abrange toda a história, toda a criação e todos os povos, em todos os lugares, especialmente aqueles que ainda serão alcançados pelo Evangelho. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito global para toda a história e todos os povos em Cristo? Se você não é um cristão mundial, nesse sentido que eu estou aqui colocando essa definição, alguém que está tendo seus interesses, ou volta a sua atenção para os interesses globais dos reinos, nesse caso do reino de Deus, em avanço aos reinos da terra, você precisa hoje, nessa noite, se tornar um cristão que pensa para além da sua própria casa. Irmãos, é pecado quando nós deixamos de cuidar dos nossos, da nossa família e, em segundo lugar, da nossa igreja local, para nos voltarmos para coisas exteriores. Há uma ordem de prioridade, de fato. Nossa família, nossa igreja,
a ordem Deus estabeleceu. Mas esquecer também é pecar no outro extremo. Esquecer, nunca lembrar, nem mesmo de orarmos, contribuirmos financeiramente quando pudermos, uma palavra de apoio e de encorajamento. Ainda mais nos nossos dias que as redes sociais nos facilitam isso, irmãos. Vocês todos, ainda que não conheçam outro idioma, vocês todos têm a capacidade de conseguir falar com pastores missionários em outros países, da própria IPB. E dizer, mandar uma mensagem, dizer, pastor, eu estou orando por você, orando pela sua família, orando pela igreja aí, está sendo plantada. E se puder até ajudar de outras formas. Escolha um pastor, uma família para orar por eles. Se puder, mais de um, claro, até. Ensine os seus filhos sobre isso também. Leia os jornais e ouça as notícias, noticiários, seja na TV, no rádio, na internet, com essa atenção. Quantas vezes nós vemos cristãos falando sobre geopolítica, mas somente, parece um bando secularizado. Ah, porque o Trump ele vai fazer isso, sabe por que ele vai... Coloca os teus olhos pela palavra de Deus, assim, enxerga isso pela palavra de Deus. Como Deus está agindo através desses governantes. Como o evangelho está avançando a despeito da oposição. Sim, se interessa por geopolítica, mas enxerga isso à luz dos interesses do reino de Deus. Do reino de Cristo. Porque senão, meu irmão, você estará lutando por reinos meramente humanos. Não é essa uma das brigas dos nossos dias? A, B, C, partidos políticos. Quando a causa do evangelho, o reino de Deus é preterido. Leia e escute, se interesse por política, mas à luz dos interesses do reino de Deus. Lembre-se da ousada afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ousada, mas sem sombra de dúvida, perfeita e verdadeira. Mateus 28, 18 e 19, parte A. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Sabe o que é isso? Leia o texto dessa forma. Jesus Cristo, Ele é o Senhor do Afeganistão e da Albânia. Ele é o rei do Congo. Ele é o rei de todos os países dessa terra. É Ele quem governa. Percebe? O ID, ou a ordem para nós avançarmos na pregação do Evangelho, é com base na autoridade real de Cristo. Ele é o rei. Ele governa as nações e os reis. Logo, eu devo caminhar avançando assim o Evangelho. Porque não há lugar neste globo onde Cristo não seja rei. Não há. Pode ter, e de fato tem, lugares e pessoas que não reconhecem ainda o seu reinado, o seu senhorio. Mas um dia reconhecerão. Um dia reconhecerão. E eu creio, do fundo da minha alma, que isso acontece ainda antes da volta de Cristo. As nações se curvarão a Ele e renderão graças ao seu nome. E dirão, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Veja, não governa apenas os reinos, mas também os reis. Ora, meus irmãos, se Deus governa os reinos, Ele também governa os reis. É uma consequência lógica. Para Ele governar os reinos, Ele precisa, antecipadamente, ou antes disso, Ele tem que governar aqueles que governam os reinos. E afinal de contas, Ele é o rei dos reis. O rei dos reis. Pense nesse título. Rei dos reis. Rei soberano sobre todos os reis. Observe como o Senhor descreve um dos maiores reis da história do mundo. Veja como é que Deus fala de um dos maiores reis que passou nessa terra, no sentido de poder, de senhorio, de capacidade militar, de avanço político, enfim. Veja, versículo 6.
agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meus irmãos, essa afirmação do Senhor Deus, ela é notável aqui, pelo menos por dois motivos. Em primeiro lugar, a forma como ele se refere novamente ao rei Nabucodonosor. Ele diz, meu servo, para o homem daquele período mais poderoso da face da terra. É o tipo de linguagem que um rei da antiguidade usaria para descrever um dos seus vassalos. O rei da Babilônia, para o Senhor Deus, não passa de um cãozinho, de um animalzinho, nas suas mãos. E aí você se pergunta, o quão poderoso Deus é para falar tão casualmente de uma superpotência mundial? Para falar nesses termos, não basta ser poderoso, ele tem que ser todo-poderoso, onipotente. Só fala assim, dessa forma, quem é onipotente. Quem tem o controle do rei e do seu reino em suas mãos. Em segundo lugar, essa afirmação também é notável, porque o rei da Babilônia, ele era um rei cruel e ímpio, um déspota. Aquele rei, meus irmãos, governou o seu reino com mão de ferro. Ele esmagou e devorou o povo de Deus. Todavia, Deus contou esse rei feroz com mais um dos seus servos. Até mesmo os seus inimigos mais poderosos, como eu já expliquei para vocês outrora, eles são instrumentos nas mãos do Senhor Deus para cumprir a sua vontade. É nesse sentido que ele fala que o rei Nabucodonosor é o seu servo. Ele é o meu servo. Não porque ele me adora com uma devoção pessoal e sincera no seu coração. É claro que não. Mas porque ele cumpre a minha vontade como meu instrumento, como minha vara, para castigar os povos, e nesse caso, para disciplinar o meu próprio povo. Nesse sentido, ele era o servo de Deus. Mas eu quero que você se atente a algo importante aqui. Sem desmarcar Jeremias 27, sem desmarcar. Vá lá para Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Por quê? Enquanto você encontra aí, deixa eu explicar bem o porquê. Porque nesse texto, há aqui, pelo menos em algum nível, isso aconteceu, em algum nível, uma percepção da parte do rei babilônico acerca desse serviço dele a Deus. Não naquele primeiro momento, de avanço e de ser usado para castigar o povo, mas houve um momento da sua vida específico que ele chegou a ter essa percepção, pelo menos geral, de que ele servia a um Deus todo-poderoso. Certa noite ele foi fazer o seu passeio, e lá no versículo 29 do capítulo 4 de Daniel, diz o texto, no versículo 29, sobre o palácio real da cidade da Babilônia. O que foi que aconteceu nesse contexto aí? Meus irmãos, fica um texto aberto. Com orgulhosa satisfação, ele examinou o seu reino, incluindo os seus famosos jardins suspensos, que eram ali considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele disse no versículo 30, do capítulo 4 de Daniel, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o gafanhoto aí. Eu sou o poderoso. Tudo isso eu fiz com a minha mão. Para a minha glória. Para a minha própria majestade. Qual é a resposta para essa pergunta que ele faz aqui? Que é retórica na sua cabeça, porque foi ele quem fez isso, no seu entendimento? Ora, meus irmãos, a resposta é não. Não. Não foi ele quem construiu Babilônia em última instância, não foi. Não foi pelo seu poder, nem pela sua majestade. Não foi. De acordo com Jeremias, o reino dele, de Nabucodonosor, não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. Em última instância, foi porque Deus concedeu a ele. Foi Deus quem fez isso. Veja agora os versículos 31 e 32, do capítulo 4 de Daniel. 31 e 32 parte A. Tão logo ele se vangloriou, Deus humilhou. Veja. Falava ainda o rei. Olha aí, veja isso. ainda estava cheio de si, na sua vanglória. Falava ainda o rei,
quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. O arrogante rei da Babilônia precisava aprender a lição de Jeremias 27, versículo 5. Eu, o Senhor, criei a terra. Ele precisava admitir, como no versículo 32 aí, versículo 32, parte B, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. A nossa confissão de fé no capítulo 2, de Deus da Santíssima Trindade, seção 2, apenas uma parte dela, diz assim, acerca do Senhor Deus: Ele é todo suficiente para si mesmo, pois não precisa as criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de todo ser, de quem e para quem são todas as coisas. E veja, sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. E um dos textos que é usado aqui na confissão de fé para fundamentar essa proposição final exegeticamente é Daniel 4, 25 e 35. Deus é o soberano dominador de todo o universo. Ele concede a quem Ele quer o que Ele bem entende. O rei babilônico teve que aprender, meus irmãos, do modo mais difícil. Veja o versículo 33 de Daniel 4. 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Percebe a ironia? A ironia daquele homem se tornar como se fosse um animal. Jeremias prometeu que até mesmo os animais selvagens estariam sujeitos a ele, no versículo 6 do capítulo 27. Não somente os reis, os reinos, mas versículo 6 do capítulo 27 de Jeremias, até os animais iriam servir. E esse homem que teve todo aquele poder, toda aquela majestade, agora por se tornar alguém, nesse caso expressar ainda mais a sua arrogância, ele se comportaria como um animal, humilhado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim foi. Versículo 37 e 38 agora, de Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2, volte um pouco. Versículos 37 e 38, parte A. Quando compareceu perante o rei Nabucodonosor, Daniel disse: Tu, e ele diz, sequência, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu. Veja, isso foi dito, de fato, ele recebeu tudo isso. Porém, quando se gloriou na sua própria força, tornou-se como um animal, dominado pelos seus próprios instintos. Meus irmãos, o castigo daquele homem não foi somente irônico, mas foi também devidamente apropriado, adequado. No seu comentário sobre o livro de Daniel, o pastor presbiteriano James Boyce explica por que o castigo dele foi proporcional ao crime. Boyce diz: não é um caso de Deus simplesmente passar o dedo sobre uma lista das várias punições disponíveis, dizendo, vejamos então. E aí ele até brinca aqui, mamãe mandou escolher esta aqui, insanidade. Deus não trabalha desse modo, diz Boyce. Tudo que o Senhor faz é significativo. Então, quando Deus fez com que o rei babilônico fosse rebaixado do pináculo do orgulho até a baixeza da insanidade, a sua insanidade, e que fosse associado aos animais e se comportasse como um animal, Deus estava dizendo, por meio desse castigo, que esse é o resultado quando os homens dão a glória de Deus a si mesmos. Eles se tornam semelhantes aos animais. Literalmente aconteceu com ele. Não sei se você entendeu isso. Mesmo quando não acontece literalmente, as unhas crescerem, os cabelos ficarem igual ao animal, ali todo insano mesmo, louco. Quando um homem vive dessa forma, tola, arrogante, achando que
tudo que acontece em sua vida é pelo seu poder, é pela sua capacidade. Ele é como um animal. Um louco. O castigo deste homem aqui representa, meus irmãos, uma grave advertência contra o orgulho presente em nossa cultura. Temos grandes casas, edifícios altos e contas bancárias gordas, pelo menos algumas pessoas em nossa sociedade. No entanto, ao mesmo tempo, vivemos uma sociedade marcada pela violência física e pela licenciosidade sexual. Percebe? Já falei sobre isso uma vez. Pessoas que vivem como animais, elas vivem como se estivessem sendo movidas pelo seu próprio instinto. Elas são sensuais. Em outras palavras, cometemos os exatos pecados que nos fazem parecer com animais. Como animais. Também, esse castigo é um sinal de alerta para todos aqueles que são um sucesso na vida. Talvez a sua carreira ela esteja indo de vento em polpa. Melhor do que você esperava. Estou realizado profissionalmente. Talvez você esteja ganhando um bom dinheiro, já tenha sido promovido. Quem sabe, acima de todas as suas expectativas. Seus filhos estão indo bem na escola, todo mundo com saúde. E veja, aplicações também sempre para o ministro, é claro. O ministério parece que está indo muito bem, tudo isso acontecendo conosco, aparentemente. Cuidado. Que nós não fiquemos com o mérito dos nossos supostos triunfos. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que você é pertence a Deus. É do Senhor Deus. Humilhe-se perante Ele. Humilhe-se perante Ele. Não haja como o rei babilônico aqui. Porque o castigo da insanidade pode cair sobre a sua cabeça. E mesmo que ele não caia nesse mesmo grau aqui, se você agir assim, você já age como que um louco. Que não dá glória a Deus, mas rouba do Senhor a sua glória. O rei descobriu, lá no capítulo 4, Daniel, versículo 37, que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Esse foi o testemunho dele, depois que recuperou seus sentidos. Capítulo 4, Daniel, versículo 37. O seu orgulho foi uma espécie de insanidade temporária. Ele estava fora de si ao dar a si mesmo crédito pelo seu reino e permaneceu fora de si até que admitiu, versículo 32 de Daniel 4, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Veja também os versículos 34 e 35 de Daniel 4. Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, dos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? E o 37, parte A. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Esse é um testemunho de um homem que aprendeu as lições de Jeremias, capítulo 27. Para recuperar a sua sanidade espiritual, reconheça que Deus é quem governa os reis e os reinos, bem como também é Ele quem governa você, que veremos agora em último lugar. Deus governa os seus filhos, meus irmãos. Ora, se Deus governa os reinos, se Deus governa os reis, até mesmo aqueles que não reconhecem o seu senhorio, quanto mais nós. Jeremias tinha exatamente a mesma mensagem para Zedequias e para os seus colegas. Versículos 12 e 13 de Jeremias 27. Jeremias 27, versículos 12 e 13. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servi o rei da Babilônia. Percebe? Deus deu a Zedequias a mesma escolha que deu às outras nações. Ou você se rende, ou você vai perecer, Zedequias, juntamente com todo o povo. Com todos os demais, o povo de Deus precisava se submeter àquele jugo. A punição, meus irmãos, ela foi motivada
por terem saído de sob o jugo da obediência de Deus. Não foi isso que aconteceu? Eles se rebelaram contra a vontade de Deus, o povo de Judá, e uma vez que saíram do seu jugo, Deus disse, pois bem, mais uma vez a ironia, vocês não querem submeter ao meu jugo, à minha vontade, ao meu pacto, à minha lei, vocês agora vão ter que submeter a um outro rei, a um outro jugo, que não é doce, que não é agradável, que não é suave, não é leve, como punição por causa dos seus pecados. Perto do início do seu ministério, Jeremias havia transmitido a seguinte mensagem da parte do Senhor, lá em Jeremias 2, versículo 20, deixa eu lembrar você isso, Jeremias 2, 20, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Era o que eles diziam para o Senhor. Então, está se tornando cada vez mais evidente que romper com a obediência a Deus nunca traz liberdade. Em vez disso, traz uma servidão a um mestre cruel. Essa é a ironia da coisa. Não vamos servir ao Deus dos céus, ao Deus de toda a terra. Não vamos nos colocar debaixo do seu jugo. É um jugo pesado, um jugo hostil. Quando alguém tenta se livrar das amarras divinas, do seu jugo, do seu senhorio, na tentativa de ser livre, eu quero ver de forma a minha liberdade na maior plenitude possível, ele está, na verdade, se colocando debaixo de escravidão. E escravidão a um mestre cruel. O suave jugo, meus irmãos, da obediência seria substituído pelo jugo brutal da opressão. O serviço a Deus pela servidão a um rei pagão. Como de costume, a mensagem de Jeremias era impopular. Não tinha o favor do povo, de forma nenhuma. Embora o cativeiro babilônico já tivesse começado, o restante dos profetas ainda afirmava que eles não acabariam no cativeiro. Digo a parte final do capítulo 27 já, veja. Capítulo 27, na parte final. Eu não vou ler novamente, mas eu quero que você observe aí com seus olhos, os versículos 9 e 10, observe, e também os versículos 14 e 15. Esses versículos vão falar aqui, eu vou trazer o resumo agora em seguida, dos falsos profetas, de como eles estavam falando a sua mensagem mentirosa, para que o povo e o próprio rei não se submetesse ali ao jugo da Babilônia, com falsas promessas. E o profeta é muito claro, Jeremias. Ele diz, eles não devem ser escutados. Eles estão mentindo. Eles não podem ser ouvidos. Também ele se posiciona com relação aos utensílios do templo. Lá nos versículos de número 16 e 17, ele fala sobre isso. Ora, na primeira vez que atacaram Jerusalém, em 597, os babilônios fizeram algo escandaloso, meus irmãos. Eles saquearam o tesouro e levaram a maioria dos acessórios do templo. E aí o povo de Deus, a pergunta era essa, eles iriam conseguir trazer de novo esses tesouros nacionais ali, religiosos? Os profetas, os falsos profetas diziam que sim. Porém, boas notícias nem sempre são vindas de Deus. Veja, versículos 16 e 17. Parte A do 17. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos. De fato, as coisas iriam piorar antes de melhorarem. A situação era muito parecida com o que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a dizer, lá em Mateus 25, 29, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Perceba o sarcasmo na resposta de Jeremias no versículo 18. O seu sarcasmo aqui no versículo 18. Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem aos seus exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Em outras palavras, se realmente quiserem ser úteis, os profetas deveriam passar algum tempo orando, para que o restante das coisas não fossem roubadas. Ao mesmo tempo, as peças do mobiliário que Nabucodonosor deixou para trás na primeira vez, as colunas, o mar ali, os suportes móveis, tudo isso seria levado, como diz os versículos 19 a 22, que eu já li e depois você lê com calma novamente em casa. Cada palavra dessa profecia se cumpriu, meus irmãos, isso não é realidade. Por quê? Porque o rei Zedequias recusou-se a submeter ao jugo. Ele se rebelou e foi capturado, como vai dizer 2 Reis 25, versículo 1. O texto diz,
Aos filhos de Edequias mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Eles também desmontaram o resto do mobiliário do templo e levaram tudo para a Babilônia. Veja, tudo que os mentirosos aos profetas falaram aconteceu de forma contrária àquela palavra deles. E o povo dando ouvidos, o rei dando ouvidos àqueles homens. Preferiram não ouvir ao Senhor, mas ouvirem as mentiras. E nesse quadro, chegando já ao seu final, você pensa assim, eita pastor, então é mais uma mensagem daquelas, né? De grande terror aqui para o povo. De fato, a mensagem ainda sobre o juízo está bem ainda forte, bem presente aqui. Mas também a graça manifestada, meus irmãos. Veja o versículo 7 do capítulo 27. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. O jugo babilônico revelou o seu jugo de Deus. E o jugo de Deus é um jugo leve. Jeremias 27 termina com uma promessa a respeito do fim do exílio. Versículo 22, Jeremias 27. Os utensílios do templo à Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Deixa eu traduzir isso para você. Esses mentirosos, que eles estão dizendo, não acreditem, porque isso vai acontecer. Já foram, a essa altura aqui, já foram levados vários utensílios, e os que estão ainda também serão levados. Por quê? Porque vocês não estão me obedecendo, não estão submetendo à minha vontade, ao meu jugo. Mas Deus termina com uma palavra de graça aqui. Ele promete trazer novamente isso, os utensílios. Esdras capítulo 1, depois leia com calma em casa, do 7 ao 11, registra que os utensílios do templo, eles não permaneceram na Babilônia, meus irmãos. Eles foram devolvidos a Jerusalém no ano de 539 a.C. Esse é um lembrete que você já teve nas exposições de Jeremias, que os sofrimentos do povo de Deus têm um fim determinado. Eles não duram para sempre. Nem mesmo os sofrimentos do exílio durariam para sempre. O próprio Deus que anunciou o exílio e disse que ele estaria levando o seu povo para lá, ele disse também, tem um tempo determinado. Vocês ficarão desse período a este período, e depois isso acaba. O jugo do Senhor Deus, eu lembro a vocês nessa noite, é um jugo que todo cristão tem prazer de estar submetido a ele, porque é leve. Se você já creu no Senhor, como é o caso da maioria aqui, pelo menos, a maioria, no mínimo a maioria, então, mesmo suas cargas mais pesadas, elas são feitas leves pela graça de Deus. Eu não estou amenizando a dor e o sofrimento que você enfrenta, inclusive a luta contra o pecado que você precisa travar todos os dias. O que eu estou dizendo é que mesmo as cargas mais pesadas, por estarmos debaixo do jugo de Cristo, elas se tornam leves, elas são amenizadas. Por quê? O que foi que Deus disse ao apóstolo Paulo quanto ao seu espinho na carne? A minha graça te basta. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te encorajo, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O meu jugo é suave. Como ele diz em Mateus 11, 28 ao 30. Abra lá, Mateus 11, do 28 ao 30. E a gente conclui aqui, Mateus 11, do 28 ao 30. Essa é a fala do Senhor Jesus Cristo. Veja como ele disse para você nessa noite. Para você que às vezes tenta se rebelar contra o jugo do Senhor. Para você que às vezes cogita, talvez o jugo do mundo seja melhor. Talvez se virar um outro Senhor seja melhor. Veja o que ele diz, o teu Senhor, Mateus 11, 28 em diante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Shabá.
É isso que ele está dizendo no original. Shabá para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dormir em paz? Quer descansar no Senhor? Quer assim caminhar com Cristo de forma mais leve? Esteja debaixo do seu jugo. A questão é, como você responderá? Eu espero que não como os gafanhotos arrogantes e tolos, mas reconhecendo ser um gafanhoto insignificante que você e eu somos, dependentes do Senhor Deus, nos submetendo à sua vontade. Porque somente, meus irmãos, somente Deus controla os eventos mundiais e toda a história. Logo, submeter-se à sua vontade é uma decisão de vida ou morte. Que Deus os abençoe com vida eterna. Amém. Oremos com ação de graças ao Senhor. Te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos a Ti porque o Senhor falou conosco nessa noite. E te pedimos que nos conduza a praticarmos em nossas vidas o que foi pregado, Senhor. Assim nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.